A paz do Senhor a todos, meu nome é Isabela Batista e hoje gostaria de transmitir uma palavra de Deus ao seu coração, que se encontra em Jonas, capítulo 1, versículo 17, que diz assim: Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. A palavra do Senhor vai nos dizer que Deus escolhe a Jonas para transmitir uma palavra para a grande cidade de Nínive, pois a conduta deles não estava agradando ao Senhor. Porém, Jonas foge da presença do Senhor e vai para Jope e pega um navio em direção a Tarsis. Durante aquela embarcação, sobreveio uma grande tempestade e Jonas se encontrava dormindo no porão do navio. E aqueles homens ficaram desesperados, sem saber o que fazer. Então, o mestre do navio desce até o porão e pergunta para Jonas: O que tens, dormente? Clame ao seu Deus para que ele nos livre deste mal. E ali lançaram-se à sorte e caiu sobre Jonas. E ele disse que tudo aquilo que estava acontecendo era por causa dele, pois ele estava fugindo da presença do Senhor. Então, Jonas pediu que o lançasse no mar, porque certamente a tempestade cessaria. Porém, aqueles homens não queriam lançar no mar, mas viram que a tempestade só estava aumentando, então o lançaram ao mar. Naquele momento, aqueles homens pediram para que o Senhor tivesse misericórdia, para que eles não perecessem pela desobediência de Jonas. Quando Jonas é lançado ao mar, a Bíblia nos diz que um grande peixe o engole, ficando 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Naquele momento, Jonas vai orar e pedir misericórdia a Deus. Então, a Bíblia nos diz que Deus ordena ao peixe e ele vomita a Jonas. Então o Senhor dá uma nova oportunidade a Jonas e diz: Vai e prega o que eu te ordenei. Dessa vez, Jonas vai e transmite a palavra do Senhor para aquela cidade. Naquele momento, o rei estabelece um jejum e todos se vestem com panos de saco, como sinal de humilhação e arrependimento. E Deus viu que verdadeiramente eles haviam se arrependido. Então, Deus decide não fazer mais o mal que havia falado. Jonas fica irado, pois sabia que Deus é misericordioso e piedoso e poderia não fazer o mal que disse que faria. Então, ele pede a morte e sai de lá, vai para o Oriente, faz uma cabana e fica para ver o que aconteceria àquela cidade. Neste momento, o Senhor deixa uma lição para Jonas. Enquanto Jonas estava na espera de ver o que aconteceria àquela cidade, Deus faz nascer uma boboreira para trazer sombra a Jonas, e ele se alegra. Mas no outro dia, Deus envia um bicho que fere a boboreira, e ela morre. Então, vem um vento calmoso oriental, e Jonas desmaia, e novamente ele pede a morte, e diz: É melhor morrer do que viver. E naquele momento, o Senhor diz a Jonas: Fazes bem que assim te ires por causa da boboeira? E ele disse: Faço bem que me revolte até a morte. E disse o Senhor: Tiveste tu compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e sua mão esquerda, e também muitos animais? Está escrito em Jonas capítulo 4, versículo do 9 ao 11. O que aprendemos com a história de Jonas? No meio de muitos, Deus escolhe a Jonas em condição de profeta para transmitir uma palavra de correção. Porém, Jonas teme e foge da presença do Senhor. Talvez, naquele momento, ele pensou várias coisas, pois sabia que Deus é misericordioso. E se ele se arrependesse verdadeiramente, Deus poderia os perdoar e não fazer o mal que disse que faria. E ele sairia como profeta mentiroso, falso profeta. Por isso, talvez negou. Mas, como sempre digo, isso é uma visão minha. Em nenhum momento a Bíblia relata. Vamos aprender com o exemplo de Jonas,
que quando Deus usa um servo seu para transmitir uma palavra, e nós, em condição de profeta, se acovardamos, iremos pagar um alto preço. Se Jonas tivesse dado voz ao Senhor e obedecido à sua ordem, será que ele teria sido engolido por aquele grande peixe? Muitas das vezes, passamos provas e adversidades que pegamos com nossas próprias mãos, por consequência da nossa própria desobediência. Mas ainda percebemos que mesmo Jonas desobedecendo ao Senhor, ainda o Senhor teve misericórdia da vida dele. Pois, quando ele estava dentro daquele peixe, ele orou ao Senhor e se humilhou. E a Bíblia nos diz que se nós subirmos aos céus, o Senhor estará. Mas, se nós mergulharmos no mais profundo mar, ali o Senhor também estará. E naquele momento, Deus viu e ouviu a oração de Jonas e ordenou para que o peixe vomitasse. Então, que essa história sirva de exemplo para nós, para que venhamos entender aquilo que o Senhor está requerendo de nós. Se Deus te usar para falar algo, fale, pois quando Deus fala, Ele se responsabiliza pelos seus. Jonas passou por tudo isso e no final da história, vamos ver que Deus decide não fazer o mal que disse que faria àquela cidade. Pois quando Jonas transmite a palavra, aquele povo se arrepende verdadeiramente e Deus os perdoa. Agora vamos imaginar como Jonas ficou diante de tudo isso. Ele deve ter ficado irado pensando: por que o Senhor me fez passar por tudo isso? Se o Senhor sabia que eles iam se arrepender e o Senhor iria os perdoar. E é aí que Deus deixa o exemplo da boboreira. Muitas das vezes temos a atitude de Jonas, vemos o pecado do nosso irmão e queremos julgar, e ficamos só observando o que Deus vai fazer. Mas, como disse o Senhor a Jonas, tivesse compaixão da boboreira, que numa noite nasceu e numa noite morreu, e eu não hei de ter compaixão da vida de mais de 120 mil homens, que não sabe discernir de sua mão esquerda e da sua mão direita, e de muitos animais? Quando o pecado é nosso, está tudo certo em Deus nos perdoar, não é mesmo? Mas, quando o pecado não está ligado a nós, queremos julgar, apontar e queremos ver Deus fazer justiça. Deus, Ele conhece a cada um de nós. Muitos nos conhecem por fora, mas somente o Senhor conhece o nosso coração, terra que homem algum jamais poderá habitar. Então, por que queremos julgar o nosso próximo? A Bíblia nos diz em Mateus capítulo 7, versículo 3: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Então, que possamos rever nossos conceitos, se atentar para aquilo que Deus está requerendo de nós e pedir graça e misericórdia a Deus, para que não venhamos seguir o exemplo de Jonas, mas sim pegar o seu exemplo e não cometer o mesmo erro. Tá bom? Fique com essa palavra no seu coração. Deus vos abençoe.